sobre a polêmica que envolve a contratação de shows pelas prefeituras. Nas últimas semanas, shows bancados pelas prefeituras foram alvo de investigações por conta do alto cachê pago aos artistas. O Ministério Público questiona a realização de shows em 29 prefeituras em 6 estados do país. Após a polêmica que começou quando o sertanejo Zé Neto criticou a Anitta e a Lei Rouanet no dia 12 de maio. A contradição entre as críticas à Lei Rouanet, cujos projetos passam por vários critérios e controles, e shows de prefeituras feitos sem licitação, virou debate. A gente vai falar mais sobre esse assunto, saber o que pode ou não ser contratado pelas prefeituras. Vamos conversar com a vice-presidente da Comissão Especial de Direito Administrativo da OAB Goiás, a doutora Camila Diniz. Doutora Camila, bom dia e obrigada pelo contato conosco aqui no Sinal Aberto. Bom dia, eu que agradeço o convite para poder estar aqui participando e esclarecer um pouco mais sobre a nossa lei, sobre os nossos direitos também como cidadãos, sobre esses shows que tanto está gerando polêmica, né? Pois é, gerou bastante debate, doutora Camila, tanto é que o Ministério Público está investigando, então, 29 prefeituras, em 6 estados, algumas contratações de shows de artistas. O que diz a lei, então, doutora Camila? Quais são os critérios para a contratação de shows, de eventos assim, por parte das prefeituras? A lei 8666, que é a lei de licitações, que hoje está em vigor, que também a gente já tem uma nova lei, que é a 14133, que as duas estão em vigor, né? Mas as duas tratam da mesma forma com relação à contratação de artistas, principalmente com relação a artistas consagrados, tá? Que hoje em dia essas investigações estão sendo sobre artistas consagrados. Desculpa. Não tem muito com relação a critérios objetivos. A gente não tem, porque como que eu vou fazer uma competição com artistas consagrados? Eu quero contratar, por exemplo, vou citar o nome de um artista que é muito famoso no nosso país, a Caetano Veloso. Existe outro Caetano Veloso que eu poderia fazer uma competição? Não tem. Então, a lei, ela me possibilita que eu mostre que esse artista é consagrado e que eu, justificando a contratação dele, eu possa contratá-lo, pelo preço que for. Então, isso cabe ao gestor do município, né? Ele está cumprindo a lei, eu tenho que juntar, então, a justificativa, né, do ato administrativo e demonstrar que ele é consagrado. A inviabilidade de competição. É só isso que a lei me fala. Então, doutora Camila, as prefeituras podem, então, contratar um artista, desde que seja consagrado, sem a necessidade de uma licitação. E como que acontece, então, esse contrato? De que maneira é esse contrato? Quais são ali os critérios para fiscalização, contrapartida para a prefeitura, para a cidade? A fiscalização, ela é feita pelos órgãos de controle, que é o Tribunal de Contas, né? Aqui em Goiás a gente tem o Tribunal de Contas do município, Tribunal de Contas do Estado e tem o Tribunal de Contas da União. E temos também o Ministério Público, que faz muito bem esse controle. E hoje em dia, com as redes sociais, a gente tem controle feito pelo cidadão, a partir do portal da transparência. Então, o que o gestor deve fazer? Ele contrata, monta o processo, né? Igual eu falei, com a justificativa, com a demonstração que ele é consagrado, coloca notas fiscais de shows de outros municípios, que o preço é equivalente. A gente faz mais ou menos um apanhado para demonstrar essa precificação do artista, né? Por mais que ele seja consagrado, ele também tem que demonstrar por que ele está cobrando aquele valor. Pode ser R$1 milhão, mas por que você está cobrando isso? Nos outros municípios você também cobra isso? Então, ele me junta essas notas fiscais. A partir do momento que eu junto todo esse processo, faço o contrato, publico no portal da transparência, aí sim os órgãos de controle vão estar fiscalizando isso juntamente com a população. Pois é, essa questão do valor, doutora Camila, que é a grande polêmica, porque uns cachês muito altos, 1 milhão, 1 milhão e 200, 800 mil reais em cidades pequenas com a população
pequena de habitantes, né? Qual que é o critério, né, para definir um valor tão alto para prefeituras que às vezes nem tem, né, essa verba disponível? De onde viria essa verba, né? Poderia ser destinado um valor tão alto para pagar cachê de artista? Isso é uma coisa bastante polêmica mesmo, porque a Pode continuar, doutora Camila. Agora a gente está sem o áudio da senhora, a gente acho que desconectou o áudio, a gente não está conseguindo ouvir. Agora A gente sim. está aqui no sinal aberto conversando com a doutora. Agora sim, doutora Camila, a gente não conseguiu ouvir o início aí da resposta a respeito desse valor, né, dos cachês É dos bastante artistas. polêmico isso mesmo, porque na lei não existe nada com relação a valores, né? O artista ele pode cobrar o valor que for. A gente parte desse princípio, né? Como eu disse, a gente pode estar verificando junto a outros municípios, junto a outras prefeituras, junto a outros artistas equivalentes, que são do mesmo gênero musical, né? Que cobram, aí a gente justifica o preço dessa maneira. Mas cada artista cobra o quanto ele quiser. E isso vai muito do gestor, né? O gestor, ele foi eleito para gerir todos os recursos do município. Se ele acha, e isso é uma linha tênue, eu quero que fique muito claro, né? É uma linha muito tênue entre a discricionariedade do gestor e a judicialização, vamos dizer assim, né? Porque eu posso tudo, eu como gestora, eu poderia tudo, eu posso pegar o dinheiro e contratar, viver de show, e não levo dinheiro para infraestrutura, não faço obras, não cuido da saúde pública, né? Mas eu vou ter que arcar com as minhas consequências, com as consequências dos meus atos, mas eu fui eleita para isso, fui eleita para gerir, certo? Então, o que o gestor tem que fazer? Ele tem que ver realmente o que o município dele precisa. Um valor desse contrato é muito vultoso? Sim, nós não podemos negar, né? Então, isso a gente tem que ver o princípio da moralidade que está presente nas contratações públicas, né? E a discricionariedade do gestor. É ele quem vai decidir isso. Doutora Camila, essa polêmica toda começou, né, quando houveram críticas em relação à Lei Rouanet. Qual é a diferença dela para a realização desses shows de prefeituras, né? Explica um pouco para a gente, para quem acompanha aqui o Sinal Aberto, né, como é o processo para a destinação de uma verba pública através da Lei Rouanet. A Lei Rouanet, a inexigibilidade ela é feita dentro do próprio ente público, né? A contratação do artista. É o próprio poder público que contrata e paga esse artista. Então, seria que o recurso ele vai diretamente para o bolso do artista. E a própria prefeitura que escolhe, que faz a contratação deste artista. Ela escolhe, o prefeito escolhe. Ponto. Com relação à Lei Rouanet, o artista que vai atrás desse recurso, não é o poder público, é o artista. Ele faz um projeto, apresenta no Ministério da Cultura, esse projeto sendo aprovado, ele vai atrás das empresas que participam, né, e que participam de programas culturais e que podem fazer dedução fiscal. Então, por mais que seja, um recurso público, né, porque estou tirando do imposto, né, do pagamento de imposto de renda dessa empresa. Ao invés dela pagar o imposto de renda, ela vai pagar para o artista. Então, é uma dedução. Mas é a empresa que vai fazer essa escolha. Esse artista foi aprovado o projeto da Lei Rouanet. Então, ele tem a escolha da empresa pelo o que esse artista vai oferecer para ela enquanto mercado, produto de mercado. Então, e depois ele tem que prestar conta disso, tanto ele quanto a empresa.
Doutora Camila Diniz, vice-presidente da Comissão de Direito Administrativo da OAB Goiás. Samuel está aqui conosco também. Fique à vontade para os seus questionamentos. Oi, doutora Camila, bom dia. Obrigado aqui por nos atender. Algumas perguntas tenho aqui. A sua explicação ela já me tirou aí uma série de dúvidas. E aí, a respeito da prestação de contas, né? A senhora ressaltando, né, a respeito da própria dificuldade legislativa, a lei não abrange todos os pontos, mas quando a gente pensa nos órgãos de controle, né? Ou então o prefeito, a senhora citou aí a questão envolvendo o princípio da moralidade, mas também a gente lembra aí da própria autotutela, né, do poder público. Neste caso, a gente pensando na autotutela, o prefeito ele poderia, por exemplo, pegar não apenas as notas fiscais, mas também avaliar os eventos privados que esses shows, que esses artistas promovem, e aí sim fazer uma comparação para saber se efetivamente aquele valor que está sendo cobrado para o município é um valor de mercado? Sim, excelente pergunta. Quanto mais elementos eu tiver para justificar esse preço, sempre vai ser melhor para a transparência, vai ser melhor para o gestor, vai ser melhor até para o contratado. Eu sempre digo que quanto mais o processo estiver instruído, melhor, né? Porque senão dá muita margem, a gente não pode ser hipócrita, né? Estamos num país que tem corrupção, vivemos na Suíça, então podemos pensar por esse lado, sim. Há muitos atravessadores de contratos, né? Então, a gente, nos meus processos, especificamente nas prefeituras onde eu presto assessoria, eu sempre prezo de fazer dessa forma os processos. Pegar todo tipo de contrato que eles têm, todo tipo de nota fiscal, e faço uma relação dos eventos que são privados, dos eventos que são públicos, para mostrar a diferença dos preços, e a gente faz uma média, como se fosse uma mediana desses preços. E outro aspecto também, porque o direito ao lazer, ele também há uma previsão legal, e aí os prefeitos, claro, têm utilizado esse argumento, olha, para justificar essa contratação, a população tem o direito ao lazer. Mas aí eu lhe pergunto, até qual o limite que a gente pode analisar sobre esse direito ao lazer que a população tem, levando em consideração outras necessidades que são básicas. Claro que elas têm destinação já específica, verba carimbada específica, saúde, educação, entre outras. Às vezes as pessoas misturam essa destinação do recurso para determinada aplicação. Mas aquilo que está previsto aí em relação ao lazer, porque aí também envolve a moralidade. Até que ponto vai esse direito e a questão moral? É interessante, a moralidade ela é um tanto, muito subjetiva, né? Então, não tem como eu quantificar aqui e estabelecer critérios, porque cada um vai qualificar aquilo de uma forma. Por isso que eu disse anteriormente que é uma linha muito tênue, né? O que a gente tem que fazer? O que eu sempre aconselho? Eu sempre falo que a gente tem que imaginar com relação o que o meu município está. O meu município está bem? O município tem soro no hospital? O meu município tem merenda para as crianças? Meu município está com muitas ruas esburacadas? Não, está tudo correndo bem. Então, doutora, eu estou querendo fazer tem uma festa do peão aqui, que é uma festa tradicional, que tem todos os anos. Há 2 anos que a gente tem pandemia, a gente não tem a festa, a população está querendo muito. Não, então, as outras áreas estão bem, então vamos contratar. Não que seja um contrato, um valor muito vultoso, bom, isso sempre é o que eu aconselho, né? Mas que é interessante também fazer, porque é uma tradição da cidade, é uma coisa que os munícipes estão esperando há muito tempo, especialmente agora no pós-pandemia, né? Então, o que eu estava lendo uma reportagem esses dias, com relação aos municípios de Pernambuco. Lá perto de Recife, na região metropolitana, sofreram muito com as chuvas, né? Agora, há pouco tempo. E lá, vocês sabem que tem uma tradição muito grande de festas agora de São João, né?
Então, eles estão esperando também, igual a gente aqui, né, com Festa do Peão, eles estão esperando isso há 2 anos, os próprios comerciantes das cidades estavam se preparando para isso, né, até para poder vender mais um pouco, né, e aí vieram as chuvas, o que os prefeitos fizeram? Decidiram pegar esse montante e gastar com melhorias para a população em detrimento das chuvas. Eu achei essa uma atitude totalmente louvável, porque ele pensou no que a população estava precisando naquele momento. Então, a gente tem que pesar mesmo, colocar na balança e pesar, é a melhor forma. E, doutora, no início aqui da entrevista, quando a senhora respondia à Jéssica, algo me chamou bastante atenção. A senhora trouxe uma explicação a respeito daquilo que a lei ela faculta, daquilo que a lei ela acaba destacando ali, o que é que pode fazer o gestor público. Mas aí, em muitas situações, e claro, não só neste assunto aqui que estamos conversando, mas também em outras áreas, no direito, a gente percebe que há um caso concreto, depois vem o ajuste ali legal, para que as coisas possam caminhar de uma forma que atenda à legalidade, mas, ao mesmo tempo, também não... Já indo para o campo da moralidade, que falávamos há pouco também, que não extrapole este ponto. Há um vácuo legislativo, a partir disso tudo, dessa discussão que a gente está vendo, precisamos ter mecanismos para aperfeiçoar a legislação ou não? O que temos é suficiente e aquilo que os órgãos de controle já têm feito também são mecanismos suficientes? Eu entendo que a lei ela é muito feliz nesse ponto, porque, principalmente no que diz respeito a artista consagrado. A licitação, o processo de licitação, ela é para quê? Ela é para haver competição entre fornecedores ou entre prestadores de serviço. A partir do momento que eu não posso ter competição entre um artista, eu quero o artista X, eu quero fulano, é ele quem vai trazer o que eu quero para a minha cidade, é só ele que pode oferecer esse produto. Diferentemente, vamos colocar aqui, se eu quiser contratar várias bandas de forró, eu faço um outro tipo, aí sim eu posso fazer uma licitação, eu abro um edital de credenciamento, a lei me dá essas opções. Só bandas de forró, vou pagar tanto. Aquelas bandas todas vão se credenciar, a banda que quiser receber aquele montante que eu falei no edital que eu vou pagar, elas vão se credenciar e todas vão se apresentar no meu evento. Agora, quando eu quero contratar um artista X, realmente eu não vejo outra forma senão a inexigibilidade. Eu acho que a lei é muito feliz sim nesse ponto, e o que resta para nós? E a internet nos facilita muito com relação a isso, e principalmente o portal da transparência, é que a gente fiscalize, que realmente haja fiscalização dos nossos gestores, juntamente com os órgãos de controle. A gente tem que cobrar deles. Tá certo. Doutora Camila Diniz, conosco, Jéssica Rubens, aqui no nosso Sinal Aberto, em pauta esse assunto importante que nós temos tratado aí sobre essa polêmica envolvendo contratação de artistas em shows Brasil afora. E vamos Muito acompanhar obrigada. A investigação, então, do Ministério Público, né, nessas 29 cidades, em 6 estados. Doutora Camila, muito obrigada pela participação, pela disponibilidade de conversar conosco aqui no Sinal Aberto. Até uma próxima oportunidade. Até uma próxima, muito obrigada.